Na verdade é o seguinte, encontros como esse, que a gente faz pela manhã, os papos, da evangelização, das casas espíritas, eles têm uma finalidade, junto com o foco da evangelização, a música é um elemento aglutinador. A música também, ela é catalisadora, ou seja, ela é aquele momento onde você pega as energias de todo mundo, põe num potinho e aquilo faz um câmbio. Tá fazendo xixi. Tá, então assim, nada, querida, só umas 150 encarnações para ter esse mérito, é um privilégio. Então, a gente, quando trabalha com a criança, com o jovem, com a família, que é mais ou menos o que vocês estão vivendo aqui a cada domingo, a música é um elemento catalisador, ou seja, ela pega as diferenças de todos nós e as potencialidades de todos nós e transforma em algo além. Então, a gente quis viver esse momento aqui com vocês, só que, na verdade, a música é cola para o estudo, porque tem um pedaço da música que tem diretamente relação com o estudo da manhã de hoje, que é o futuro e agora. Então, assim, que futuro é esse que a gente está falando? Que contexto de futuro é esse? Qual o papel que a gente tem com o nosso futuro e com o futuro da criança, dos jovens, das pessoas que convivem conosco, mas, sobretudo, com o nosso futuro? O que é falar de futuro nesse contexto? Então, a música fala um pouquinho sobre isso. Jay, vira lá o slide para a gente poder colar junto, porque a gente fez essa roda ontem à meia-noite, então não deu tempo de decorar tudo ainda, preciso da cola, ok? A música, ela conta assim, ó. Vamos ler entender primeiro a música para a gente entender o que a gente vai cantar depois, né? Ela fala assim, olha, já desponta um novo sol. Preocupa não, Nando, pode ficar tranquilo aqui. Olha, já desponta um novo sol. O mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão. Pega essa estrada e comece a caminhada com os que já se vão. Já tem gente andando. O futuro é agora. Vá em frente sem demora. A esperança é você. Cada um de nós é a esperança do futuro. Somos nós, então, a construir, a modificar, a reconstruir, a edificar, a reflorir. Somos nós a frutificar. Ela é muito simplesinha, muito facilzinha. A gente promete, sempre que vier aqui, a gente traz uma música nova. Ok? É a única forma de vocês convidarem a gente de novo. Então, a gente faz isso para vocês... pelo menos canta uma música, tá um negócio. E eu sempre falo, se tudo der errado, o que tem no final? Não, lanche, gente. Tem lanche. Ai, o povo não aprendeu ainda. Eu acho que eu tenho que segurar isso aqui para mim. Isso aqui. Só para pegar a captação do som. Vai ser engraçado isso aqui agora, hein? Vamos lá. A música ela fala assim. Olha, já desponta um novo sol. O mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vá em frente sem demora, a esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Só as últimas duas linhas para vocês decorarem. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Bom, com isso. Olha, já desponta um novo sol. O mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. Todo mundo agora. O futuro é agora, vá em frente sem demora, a esperança é você. Somos nós a construir,
modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Peraí, toma aqui. Modificar, reconstruir, edificar, reflorir, frutificar. Parabéns! Já tá, o coral está pronto, está ensaiado, a próxima apresentação, já estou sabendo aqui, Ed, que o pessoal vai querer alugar Rice de novo, University, para uma apresentação do coral aqui das duas casas aqui de Houston, ok? Qualquer coisa menos que isso, a gente pega uma coisa maior, tem alguns estádios maiores assim, deve ter um time importante de futebol da universidade. Hã? O quê? Energia. Eu acho que a Energia está bem, assim, pro nosso nível de humildade, tá ótimo assim, bacana. Vamos lá então. Deixa eu pegar essa parte primeira de aqui, porque quem vai falar hoje é a Janine, tá bom? Então tem que correr igual um doido. Bem, o futuro é agora. Falar sobre o futuro é uma coisa interessante, é uma coisa, eu tenho que ficar parado aqui, senão eu faço bagunça. É uma coisa interessante, porque via de regra, nós gostamos de entender nosso passado. Algumas vezes, na leitura espírita, a gente se apega a compromissos, deslizes e culpas do passado e focamos nosso momento existencial nessa análise. Então, ou seja, que eu sou assim, porque no meu passado... Mas e o futuro? E o futuro? O que vai ser daqui a 10, 20, 30, 10 encarnações, 20 encarnações? Então, a necessidade de eleger o futuro como sendo exatamente agora é o desafio colocado para todos nós. Qual que é o seu futuro? Vamos lembrar do Chico, quando ele fala assim, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas que todo mundo pode começar agora a fazer um novo fim, é um suporte doutrinário para essa reflexão. Ou seja, nós começamos agora, nesse instante, a construir o futuro que nós queremos. Eu quero ser um espírito maravilhoso, superior, de outras galáxias. Começa a construir agora. É simples assim. Eu quero ser assim, igual o Emmanuel, igual a Joana de Ângeles. Ok, começa agora. Eu quero ser igual o Chico, igual tantos outros amigos queridos do movimento espírita. Ok, é agora que começa. É dessa forma que começa. Mas eu quero ser igual a Maria Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Gandhi, quantas personalidades que marcam a história da humanidade. Eu quero ser como Jesus. Começa agora. Esse é o exercício, esse é o convite para cada um de nós. Iu, fala comigo. Cadê? Vamos lá, no digital. Eu prefiro o digital, aqui é o digital. Então, a base para essa reflexão nossa, ela está lá no Livro dos Espíritos. Então, é no Livro dos Espíritos que a gente vai encontrar, obrigado, Nanda, a reflexão que dá esse foco. Então, ou seja, lá na Lei de Liberdade, no conhecimento do futuro, nas questões 868 até as questões 871. Quando Kardec e os estudiosos da época contemporâneos de Kardec vão conversar com os espíritos a respeito do futuro. Do tipo, a gente pode conhecer o futuro? É permitido ao homem conhecer o futuro? E as questões que aparecem são essa aqui, ó. Pode o futuro ser revelado ao homem? Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que lhe seja revelado algumas vezes? Já tiveram aquela sensação assim de que, nossa, parece que eu já vivi isso. Parece que eu já sonhei com isso. E aí, se você fez francês, né, nível avançado, eu tive um déjà vu. Não é isso? Eu tive um déjà vu, se você falar francês fluente. Ok? Eu só sei falar isso, tá bom, gente? Então, eu paro aqui. Então, ou seja, eu já senti isso. Mas você já reparou assim? Para quem aqui já teve mais de um filho, por exemplo, ou para quem é o irmão mais velho e tem irmãos, e você fala assim, que engraçado. Alguns comportamentos, algumas coisas que aconteceram já comigo, ou com um irmão meu, ou com um filho meu, eu já sei que vai acontecer com outro. Igualzinho. Não é igualzinho a mesma circunstância, é o mesmo fato, é o mesmo contexto. Meu Deus, lá vem o adolescente teimar de novo.
Todo adolescente é igual. Toda criança vai botar o dedo na tomada. Não é assim? A gente faz essa generalização por quê? Porque são comportamentos que se repetem, então a gente pode predizê-los. Então eu falo assim, nossa, praga de mãe, já ouviu isso? Né? Praga de mãe. Tem alguém que é não native speaker de português? Alguém? Não, todo mundo? Então beleza, sim. A gente entende esse contexto, né? O quê? Ah, tem que explicar para você. Quem é? No native speaker? Speak in English. Então depois a gente explica para ele direitinho, faço questão de explicar esse contexto para você, é importante. Então, ou seja, praga de mãe. Ah, praga de mãe pega. Não, praga de mãe não pega, porque a mãe já viveu muito tempo antes de você nascer. Ela já viveu algumas experiências, ela fala assim, já sei o que vai acontecer. Não, mãe, eu vou voltar cedo. Leva o casaco, ótimo, leva o casaco. Meu Deus, é um calor. Não, você mora no Texas, isso, ok? Hoje eu já sei responder isso, ok? O tempo é bipolar, é paranoico, essas coisas assim do tipo, né? Então, quando a mãe fala, quando o pai fala, quando um adulto fala, ele está prevendo algumas questões. Isso não quer dizer mediunidade, quer dizer simplesmente que você tem um nível de experiência maior que sabe dizer o que acontece. Sai mais cedo, porque em geral, nesse horário, você vai pegar trânsito. Não adianta sair, não, mas o GPS falou que é 40 minutos. Não confia no GPS. Não, mas nunca erra o GPS. Vai por mim. E aí você confia no GPS e chega atrasado. Porque alguém já experimentou isso. Então, tem as vivências, tem as experiências que vão nos auxiliando nessa compreensão. Então, para fazer esse contexto inicial, quando Kardec questiona os espíritos sobre isso, os espíritos vão dizer o seguinte, olha, qual a finalidade, já que Deus é onipotente, dele de revelar o futuro para a gente? Porque Deus sabe o nosso futuro no sentido de predizer o nosso futuro, porque se fosse verdade isso, a gente não tinha livre-arbítrio. Mas Deus, enquanto inteligência suprema, sabe assim, nesse seu nível evolutivo, o seu comportamento padrão tende a ser esse aqui, ó. Então você não está assim, ó, a gente faz uma piadinha no Brasil que é assim, nossa, olha umas cascas de banana, vou lá escorregar. Da primeira vez, você escorregou e nem viu a casca de banana. Mas você foi tomando conhecimento. Pode ser que tenha uma casca de banana no caminho. E você escorrega de novo. Da terceira vez, você está mais maduro. Olha a casca de banana lá. Já vai eu escorregar de novo na casca de banana. Na quarta vez, assim, por que eu sou tão teimoso e sempre escorrego na casca de banana? Você vai e escorrega na casca de banana. Na quinta vez, você começa a raciocinar. Será que se eu mudar de caminho, eu não vou escorregar dessa vez? Aí você muda de caminho e vê uma casca de banana. Lá vai eu de novo, mesmo mudando de caminho na casca de banana. Até você amadurecer e entender que não precisa mais fazer isso e avançar. Então, essa lógica de não entendermos algumas questões do nosso futuro, ela está vinculada justamente à nossa capacidade de construí-lo e construir um futuro melhor. Mas todos nós sabemos prever uma coisa aqui agora, com certeza absoluta. Vocês têm uma certeza absoluta nessa vida, que todo mundo aqui sabe. Você tem uma certeza, qual que é? Desencarnar. Desencarnar. Vai desencarnar. Se eu desencarnar com essa voz, eu desencarno feliz. Vamos fazer um acordo, Sebastião? Quando eu desencarnar, você fala assim no meu ouvido assim, você desencarnou, Fred. Nossa, eu falei, nossa, é uma desencarnação chique, né? Elegante. Nossa, né? Desencarnou, Fred. Não adianta nada. Você desencarnou, Fred. Eu já até saio do corpo assim. Mas se achando, exato. Nossa, os clarins do céu, né? Então é isso mesmo. Então, a gente já sabe isso. Você tem certeza disso. Eu também tenho certeza disso. Ai, Fred, não fala não que atrai. Você pode fazer o que você quiser, você está atraindo os outros. Você tem uma certeza que cada dia você está mais próximo da sua morte. Ai, Deus que bata a bateira. Ai, não sei o que ela... Não, está tudo bem. Ou a gente não entendeu que a gente é espírito imortal ainda. Ou a gente não entendeu que a vida tem essa... Ai, Fred, mas é ruim pensar nisso. Ok, mas é bom pensar nisso. Porque quando a gente pensa nessas coisas, a gente começa a entender o futuro. E aí eu começo a construir ele. Ai, meu sonho... Ai, eu não queria passar pelo umbral. Não precisa passar pelo umbral. Ah, mas André Luiz ficou 8 anos. E ele veio para dizer o seguinte, faz diferente de mim para você não ficar tanto tempo. Não precisa ficar em momento nenhum no umbral.
quero ver a casca de banana pessoalmente. Ah, é, exatamente. Eu quero ver. Não, eu quero ficar só 5 anos no umbral e falar, tá vendo? Eu fiquei só 5 anos, André Alice ficou 8. Né? Porque eu sou espírita besta. Então, são essas pequenas questões que essa antecipação do futuro nos permite. Então, a gente deixa a referência, mas... já peguei a mania. Já foi? Ah, Nandinha, joia. Aí, joia. Então, a questão interessante, porque a humanidade estuda futurologia, reflete sobre isso. Então, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, no relatório sobre as profissões do futuro, esse é de 2020, já tem um relatório novo, ele fala das habilidades para o futuro. Então, a gente pode pensar em construir o futuro. Você tem alguém dizendo assim, o que a gente vai precisar ter no futuro? Quais são as habilidades que a gente vai ter que ter no futuro? Vocês com certeza já ouviram falar assim, olha, talvez as profissões dos próximos 30 anos ainda nem existam, vão ser criadas ainda, face à velocidade que o mundo muda. E a gente não tem que ficar desesperado por isso. É só entender e compreender quais são as habilidades. Que a habilidade não é conhecimento. A habilidade, ela é algo que vai ser desenvolvido em nós, pelo nosso esforço, nosso comportamento. E olha o que o Fórum Econômico Mundial fala, hein? Habilidades para o futuro. Pensamento crítico. Ou seja, a capacidade de ler uma situação, interpretar ela e pensar, o que isso me ensina? Né? Refletir. Tem algo a ver com fé raciocinada? Isso é pensamento crítico, é saber olhar as coisas. Qual o significado disso? É mais ou menos assim, é sair do Brasil, vir estudar em College Station, e aí frequentar 2 casas espíritas em Houston e achar que é coincidência. Meu caso, da Janine. É coincidência? Só se eu estivesse na 5ª série espiritual. Ou seja, infantil. Não, isso não é um acaso. E isso não é um encontro. Tem que ser um reencontro. Tem que ser um reencontro. Então você vai, que legal isso, né? E aí você vai pegando as mensagens desses espíritos, a gente vai aparecer onde a gente tem que ir. Onde tem um propósito pra gente. Então ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui se encontrando pela primeira vez. Talvez seja um reencontro. Não talvez das almas da primeira vez, mas a convicção e a certeza de que a gente está tendo a oportunidade de mais um momento em conjunto. Depois, capacidade de resolver problemas, habilidade para o futuro. Então, quem estava aqui no encontro passado, a gente comentou sobre isso, tem 2 tipos de pessoas de Divaldo Franco. 2 tipos, vocês lembram? As que são problema e as que têm problema. Qual que você quer ser? E que tem problema, é isso mesmo. Porque se você não tem problemas, você é um problema para alguém que tem problemas. Ok? Eu não tenho problema nenhum. Ah, meu Deus. Quem é companheiro, pai, a mãe, filho? Tá? Eu não tenho problema nenhum. Já criei meus filhos, ai meu Deus. Coitado dos filhos. Né? Tal negócio. Então, nós temos problemas. E a habilidade de resolver, a capacidade de resolver, é uma habilidade. É uma habilidade de futuro. Então, que bom, posso resolver problema. Tem alguns problemas que eu não sei resolver. Aí eu vou pedir ajuda. Ok? Mas faz parte do nosso contexto. Outro aspecto, aprendizagem ativa. A gente vai morrer aprendendo, gente. Vai morrer aprendendo. Até aprender a morrer. Aprender a morrer, Janine vai falar daqui a pouco sobre isso. É importante. Ué. Como é que você quer acordar do lado de lá? Já pensaram assim? Como é que você quer que seja a sua próxima encarnação? Estou dando conta dessa? Pois é, mas você começa a pensar. Fala assim, eu queria conhecer a Europa. Já conheceu. Já conheceu. E não fez coisa boa por lá. Aí vai nascer no Brasil. Ok? Brasil, coração do mundo. Não. Brasil, hospital psiquiátrico do mundo. Ok? Mas eu já estou em Houston. Exatamente. Mas é outra doença, não é psiquiatria aqui não, aqui é outra doença. Psiquiatria acho que é outro lugar. É? Ótimo. E failure is not an option. Muito bom. Olha só. Adorei isso. Vamos lá em palestra. Gostei. Vamos lá. Já tem outra palestra pronta já. Então, ou seja, é isso. Eu tenho um problema, mas falhar não é uma opção. Adorei isso, hein? Nossa, pode parar aqui isso tudo. Acabou. Ótimo. Se você não lembrar nada, fica com isso. Adorei isso. Outras. Legal. Vamos voltar nisso aqui. No Houston I Have a Problem. Lembra? Eles, na Apollo 13,
Vamos pegar esse exemplo que é interessante. Simplesmente, quando eles não tinham mais condição de voltar para a Terra, né, na reentrada, naquelas questões todas, eles falaram o seguinte, né, juntaram todos os engenheiros da NASA, eles têm que voltar e resolver o problema do oxigênio, por exemplo, que era um dos problemas que eles tinham, com os recursos que eles têm lá. Aprendizagem ativa. Se vira com o recurso que você tem. Você tem que resolver o problema com o recurso que você tem. É mais ou menos assim. Você não mora no Brasil há muito tempo, mas é comum no Brasil isso. A visita chega de repente. E não tem iFood. Você tem umas coisas na cozinha lá. Aí o que você faz? Mágica. Você faz mágica, tá, negócio. Minha mãe reclamava muito do meu pai, que meu pai era mestre em levar visita em casa sem avisar. Imagina, Belo Horizonte, 1980, era isso. Vamos mandar um WhatsApp. Não tem isso. Vamos mandar um SMS. Não tem isso. Água e feijão. Exatamente. Então, chegava lá, ela trouxe. Ela assim, olha só, eu não tenho dinheiro para comprar comida, tal. O que tem aqui? Aí eu lembro minha mãe contando que ela tinha um arroz velho lá, sabe aquele arroz de 3 dias? E ela botou um ovo, negócio. A visita durou. Aí ligou no dia seguinte a esposa da visita, que era um cara, pedindo a receita. Minha mãe assim, bem, primeiro você tem que ter um arroz de 3 dias. Arroz de 3 dias e pronto. E assim foi, ok? Então, essa questão de aprender ativamente demanda de futuro, porque resiliência é uma necessidade, ou seja, eu vou lidar com situações inesperadas, então eu vou ter que ter essa capacidade. Na verdade, hoje, nem se está usando muito mais o termo resiliência, porque resiliência é uma propriedade dos materiais, para quem gosta de estudar materiais aqui, que o material se deforma e volta ao seu estado original. A gente nunca volta ao estado original, você volta melhor. Então, na verdade, é capacidade de adaptação. Adaptação, você vai se virando. E vai adequando, e vai aprendendo, e com isso você vai crescendo. Eu me torno uma pessoa melhor a partir das experiências problema que eu tenho. Antifragilidade, Fred. Antifragilidade? É o termo, né? Bacana. Olha que interessante. Tolerância ao estresse. Aí vamos ter uma reflexão aqui, porque quem faz isso aqui é o Fórum Econômico Mundial. Na verdade, tem que combater o estresse. Por que a gente está vivendo num futuro ansioso que a gente nem sabe se vai ter? Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sei lá, eu tenho que morrer. E aí, o que adiantou mesmo? O que adiantou pensar? E aí tinha um tal de Jesus que falava isso lá atrás, olhai os lírios do campo e olhai as árvores do céu. Eu só entendi isso, gente, olhar os lírios do campo, quando no meio do mato andando eu vi um lírio. Porque não é o lírio que você compra na floricultura. O lírio, quando ele nasce no meio do mato, ele nasce no meio do mato, nasce um lírio ali. E, de repente, ele perfuma aquela área de uma forma tão espetacular. Eu lembro uma vez eu estava em determinado local, eu falei, Janine, tem algum cheiro espalhando aqui, tal negócio? Ela, Fred, deve ser o lírio. Eu falei, oi? Era um lírio no meio de um terreno de 1.000 metros quadrados. Um lírio. E aquele cheiro. Falei, então o lírio, ele perfuma, ele é bonito e nasce no meio do mato do nada. E as aves do céu? Né? As aves do céu, elas simplesmente estão vivendo. Migra para cá, volta, canta, faz cocô. E aí, brota o lírio. Ok? Vida como ela tem que ser, vida normal. Elas estão preocupadas com o futuro? Elas estão fazendo o papel delas. O lírio faz o papel dele. A ave faz o papel dela. E aí, o resto acontece. Então, nosso papel é nossa responsabilidade é cumprir o nosso papel. Por que um estresse necessário? Então, na verdade, não é tolerância ao estresse, é compreensão da não necessidade dele. Então, uma coisa é responsabilidade, outra coisa é estresse. Imagina, estou muito estressado. Então, para. Porque o máximo que uma pessoa estressada pode fazer é perturbar a outra pessoa que está do lado dela. Não vai resolver. Agora, eu digo isso para mim mesmo, tá, gente? Não estou falando para vocês, não. Eu vivo esse tempo todo, uma ansiedade, um desespero. Ai, meu Deus, não vou dar conta, não vou dar conta. Calma, tá tudo bem. Já perceberam quando você está muito ruim, desesperado, de repente vem um sono da morte, que você não consegue fazer nada? Você fala, nossa, estou todo atrasado e dorme. Aí você dorme, acorda, e faz as coisas e resolve. É o seu corpo dizendo o seguinte, você quer me estragar com a sua ansiedade? Eu vou desligar então. Tum! O corpo é inteligente, o corpo é instrumento, ele desliga. Ou dormindo, ou com uma doença. Fica quietinho aqui. Aí você volta, não adiantou nada correr à toa. Então, habilidades de futuro.
E flexibilidade. Ser flexível, ter capacidade de adaptação. São, então, habilidades para o futuro que conversam com a doutrina dos espíritos do tipo: eu não consigo entender tudo do futuro ainda, mas eu posso ter as habilidades que vão me ajudar a viver o futuro. Eu posso aprender e ensinar habilidades que vão auxiliar na construção do futuro. Para isso, para entender habilidades de futuro, para entender pensamento de futuro, vou deixar a Janine conversar sobre uma história muito interessante que eu acredito que vocês vão gostar dela. Pendura aí, põe isso aqui no bolso. Sem barulho. Isso. Base para Hilson. Hilson já está aqui. Peraí, isso aqui do lado aqui, assim. Ah, é muita... Pode falar. Estou me sentindo assim. Pois bem, uma das coisas que a gente tem exercitado muito quando a gente tem a oportunidade de compartilhar os estudos que a gente vai fazendo é o quanto algumas experiências nos tocam e começam a nos fazer refletir. E por isso mesmo a gente não tem como, quando vive alguma coisa que é bacana, deixar de contar para as pessoas que a gente ama. Então, tanto por isso que a gente fica enlouquecido, fazendo foto, fazendo vídeo, e quando tudo não dá certo, você ainda faz uma chamada ao vivo para a pessoa ver ali na hora que você está vivendo, né? E a gente, com a tecnologia, tem isso muito mais palpável, concreto. E com a tecnologia também a gente tem podido conhecer muitas pessoas que andam e vivem pelo mundo, construindo histórias como a nossa. E aí eu queria trazer uma das que eu encontrei este ano, que a gente teve o prazer de conhecer a história dela. Essa é Ana Michele Soares. É uma história e muitas vidas transformadas. Ana Michele, aos 28 anos, ou seja, no ano de 2011, descobriu câncer de mama. Fez uma cirurgia, retirou a mama e começou todo o tratamento de quimioterapia. 5 anos depois, como o câncer é uma doença extremamente desafiadora, ela tem uma recidiva e, mais que isso, um conjunto de metástase acomete o corpo e ela tem, de fato, declarado de que não tem solução. É um problema e é uma comorbidade e é uma doença que não tem cura no estágio que avançou. Então, 5 anos depois, ela começa a repensar, desde sempre, ela já vinha trabalhando um pouco isso, né? E ela falou, bom, o que eu posso fazer, né, para poder viver o que eu posso viver dentro do possível do que o meu corpo vai me permitir. E assim, ela é jornalista e ela começa a registrar esse processo em suas escritas. E mais que isso, ela começa a dizer, bom, eu vou agora ter que me preparar para morrer. E como é que isso se dá, né? E aí ela descobre na medicina os cuidados paliativos. Ela passa a ser uma paciente paliativa. Ela, que negócio é esse, né? Aí o cuidado paliativo é aquele para transformar e nos dar qualidade de vida enquanto há vida até o fim. E aí a gente, em consenso com o médico, com o paciente, se ele estiver consciente, com a família, vai fazendo algumas escolhas para passar por esse caminho. E ela fala, eu devia ter sabido disso muito antes. E ela fala também, nos seus relatos, dos incômodos que ela viveu com relação àqueles que exercem a medicina sem ter uma concepção maior da possibilidade de acolher seu paciente em toda a sua integralidade, e não ficar focado aqui ou ali na doença, naquele foco. E ela fala, eu vou me tratar paliativamente. E ela começa todo um processo de estudo. Ela tem no Instagram, @paliativas, e ela é uma menina muito proativa, ela tem aquelas qualidades ali do futuro, e ela começa a botar isso em prática. E, de repente, ela vai simplesmente registrando a jornada. E no registro da jornada, ela consegue fazer algumas produções que se transformam em livros
E o primeiro deles foi Enquanto Eu Respirar. Eu queria tanto ler o que está escrito ali embaixo, mas não vou conseguir. Mas eu tenho aqui no celular, porque vale a pena o subtítulo do livro. Frederico, você é o meu PowerPointeiro. Espera aí, já vou achar. Está aqui. Não. Enquanto Eu Respirar. Dançando com o tempo e com todas as possibilidades de estar viva até o último suspiro. Então, só o título do livro, e ela fez questão, inclusive, mesmo o livro sendo um objeto comercial, ela fez questão de determinar e definir todos os títulos do livro. Né? O marketing achou melhor assim, não, eu quero dizer o que eu quero dizer. Né? Então, esse foi o primeiro livro, Enquanto Eu Respirar, e ela fala como é que foi o desafio dela de dançar com a vida neste processo de enfrentamento à doença. Logo em seguida, quando ela descobre isso, ela começa a se dedicar muito ao próprio tratamento e a acolher e conversar sobre isso. Ela não aguentava muito aquelas pessoas que falam, não, você vai melhorar, já vai curar, tal. Ela, não tem cura. Espera lá, não é isso que eu preciso ouvir. Né? Mas eu preciso dizer que, enquanto eu respirar, eu vou dançar com a vida da melhor maneira possível. E vou acolher, da mesma forma que eu gostaria de ser acolhida, e estou sendo acolhida por alguns, aquelas pessoas que estiverem passando pelas mesmas coisas. E nesse caminho ela encontra uma amiga de quimioterapia, uma amiga de tratamentos paliativos, e essa amiga começa também a colocar as dificuldades dela, e ela vai para o segundo livro, acaba registrando, né, a história, que é Vida Inteira, uma jornada em busca do sentido e do sagrado de cada dia. E ela não tem como desconectar a vida material de uma dimensão da vida do sagrado. E ela passa por várias religiões, inclusive, e com várias filosofias, pouco importa. Aquilo que pudesse trazer para ela qualidade na perspectiva de viver cada dia com toda a intensidade possível, até enquanto eu respirar. Porque ela não sabia como é que isso ia. E ela começa a fazer algumas metas. E essa amiga, que estava muito desanimada, desistindo, elas combinam, e que tem inspiradas num filme Antes de Partir no Brasil, mas é Bucket List aqui, né? Inspirada nesse filme, elas combinam de fazer a Bucket List. E a amiga faz a Bucket List dela, e ela também faz, e elas começam a se ajudar e a se inspirar para poder realizar aquilo que gostaria de fazer antes de partir. Em 2018, a amiga dela desencarna, né? E ela continua tentando cumprir algumas coisas da bucket list da amiga. Ela falou, consegui ir para a França, estava na bucket list da amiga, e ela falou, foi uma ótima desculpa para eu poder ir para a França, para poder cumprir uma das atividades que estavam previstas para essa amiga. E elas lidavam tudo com muita realidade e muito humor, ao ponto de que, quando entre elas, várias mulheres, porque são as mulheres envolvidas com o câncer de mama ou câncer femininos, elas simplesmente se reuniam, ou quando alguma delas entrava no processo de desencarnação, elas acompanhavam tudo, elas se davam as mãos, e inclusive no velório elas tinham o humor daquela história seguinte, bom, agora chegou a hora de jogar a coroa de flores, vamos ver quem é a próxima que vai pegar. Então, numa leveza, né, e num humor que traz a questão da realidade da morte como um fato que existe, mas como é que a gente vai lidar com isso? Então, nós não somos... Eu lembro do Viktor Frankl, um grande... tem uma história linda, o livro é Em Busca de Sentido, em português. Ele viveu nos campos de concentração, e uma das coisas que ele fala lá, perdeu toda a sua família e ele sobreviveu aos campos de concentração. E criou uma terapia chamada logoterapia, que é Em Busca de Sentido. Qual é o sentido da vida? Então, ele falava, nós não somos livres para escolher as circunstâncias, mas completamente livres e poderosos de escolher a forma como a gente vai reagir a essas circunstâncias. Então, são histórias que vão mobilizando a nossa vida. E aí, ela faz um TED Talk que foi super bem
divulgado e depois a gente passa os contatos para vocês. E eu conheci numa matéria da BBC, ela fez uma matéria para a BBC em 2020 falando sobre essa dimensão de lidar com a vida com toda a sua intensidade. E este ano, no dia 16 de janeiro, sai uma segunda matéria também falando do trabalho, porque ela se engaja em vários trabalhos de apoio. Na Casa do Cuidar, da doutora Ana Cláudia Guimarães, Arantes Guimarães, que é uma paliativista, um nome super bacana da medicina no Brasil, nesta área, que é uma pessoa muito sensível, que eu também recomendo que vocês conheçam, porque são histórias de vida que nos inspiram. É disso que nós estamos tentando falar quando a gente pensa em construir o nosso futuro, como é que a gente olha para o nosso lado e vê as possibilidades mesmo e diante da realidade da vida, que são os desafios, que situações da mestre dor, né? E que nos estimula a perspectiva do sofrimento, mas o convite de que a gente não cultue o sofrimento, e sim viva e acolha a dor. O que ela quer dizer para a gente? Então essas emoções que são estruturantes da nossa vida, elas têm que ser acolhidas e elas têm que chegar, nos visitar. E aí a gente pergunta, pois não, o que você veio fazer? Qual o recado que você tem para me dar? Escuta aquele recado e depois deixa ela ir. Porque ela não tem que permanecer, porque outras emoções precisam também te visitar. E você precisa experimentar a possibilidade de estar inteiro diante desse conjunto de emoções e potências que nós temos na nossa alma. E por fim, ela, agora então, dia 16 de janeiro, sai uma nova matéria, então ela já estava com uma repercussão muito grande. Todo o trabalho dela é um trabalho voluntário, né? E que gerava uma perspectiva das pessoas se conectarem e redescobrirem a vida apesar do diagnóstico. E assim, coincidentemente, foi quando eu conheci, por essa matéria da BBC, fiquei muito interessada, comecei a ler, ouvir, estudar a história dela, e no dia 21 de janeiro ela desencarna, deste ano, né? E assim, ela estava já produzindo o seu último livro, que é esse, Entre a Lucidez e a Esperança, que ela diz assim na explicação: a finitude sob a ótica de quem não tem tempo a perder. Então, falando da finitude do corpo, né? A finitude da vida material, mas na ótica de quem não tem tempo a perder. E uma das coisas que ela falou que mais aprendeu durante esse processo foi exatamente que a cura do corpo, a medicina ia até onde pudesse e ia chegar a um ponto que não dava mais. Mas que ela precisava usar o seu tempo para a parte mais importante, a cura da minha alma. Então, o autoconhecimento e como é que ela ia poder curar, né? E ela ia poder resgatar pontos e elementos da sua essência, da sua alma, porque isso sim a acompanharia por muito tempo. Quase parece que ela era espírita, né? Dos conhecimentos. E alguns registros ela fala o seguinte: olha, esta não é uma história sobre o câncer, é sobre viver, sobre vivência, sobre dançar com o tempo. A forma como ela traduzia o trabalho dela e a experiência dela. Com mais paixão do que nunca, ela fala apenas de vida. A melhor vida possível ao alcance de todos nós. Então, são pequenas referências que uma pessoa dessa, né, vivendo essa comorbidade, essa fatalidade, né, sabendo que ela não sabia qual era o tempo que tinha, então aos 22 anos descobriu, 5 anos depois entrou em cuidados paliativos, porque sabia que não tinha cura, e simplesmente ela começa a fazer uma jornada, né, sem fim de experiências e compartilhando essa jornada com tantas outras pessoas. Ela fala, eu posso até estar com uma doença grave, mesmo assim, ainda vale a pena viver da melhor forma possível. E ela vai continuando dizendo que essa obra, essa última obra, é sobre amizade. Não, a obra que ela fez com a amiga é sobre amizade, sobre não ter medo de sentir, sobre querer o milagre da boa morte e sobre querer chegar ao fim com a certeza de que a jornada foi uma experiência extraordinária.
Então, a vitalidade dela no contato com a morte, assim, realmente nos inspira e nos inspirou. Por isso a gente está trazendo para compartilhar, que é uma história de uma pessoa. E como é que a possibilidade da gente usar, inclusive, as redes sociais e toda a literatura, né, para que a gente possa mobilizar tantas outras histórias e inspirar que a gente tenha, diante dos nossos não diagnósticos de que temos um tempo restrito, que vai ser amanhã ou que vai ser daqui a 30 dias, a grande pergunta é como estamos vivendo e como estamos nos preparando para viver e para continuar a viver após a morte do corpo físico. Esses livros estão traduzidos? Eu acho que um tá traduzido, depois eu tento passar para vocês, mas eu acho que os últimos ainda não. Mas serão, certamente, porque eles têm tido uma capilaridade super grande. Então, falei tanto sobre vida e morte, sobre viver o presente, sobre legado, que não me parecia correto sair a francesa e deixar o leitor no vácuo. Então, a gente já combina aqui. Isso ela estava combinando e ela bota no último livro, que ela já estava internada na UTI nos 3 últimos meses, muito mal, né? Mas ela conseguiu, inclusive, realizar algumas coisas da bucket list dela. Ela queria assistir um filme, eles juntaram todos, levaram, ela ia ver o filme no celular, né? É um filme que menciona a história dela. E aí o filme não estava pronto, e aí ela falou com o produtor, falou, olha só, se eu morrer antes do filme ficar pronto, eu te mato, hein? Porque eu quero ver o filme. E o filme não estava pronto e ele não ligou de que ela visse uma das versões. Montaram um cinema dentro da UTI com todos numa sala especial para que ela assistisse a projeção do filme que fazia parte. Olha que sutilezas, mas que vitalidade e que são esses encontros, né, que fazem diferença na vida. E ela diz, não é correto sair a francesa e deixar o leitor no vácuo. Então a gente já combina aqui. Nessa história, a menina não morre no final. Ela vive nas palavras. E isso basta. Né? Então, e ela realmente não viu a publicação do livro, o livro foi publicado esse ano, a doutora Ana Cláudia, que é essa amicíssima dela e que fez e tem dedicado a sua profissão, depois de conhecer Ana Michele, que ela gosta de ser chamada de Ana Mi, depois de conhecer com outro significado, né? Ela tem trazido convites de como envelhecer bem, como envelhecer melhor, e ela faz uma metáfora muito bacana, dizendo o seguinte, daqui a 30 anos nós vamos para viver num deserto. E aí o que faremos para viver no deserto? Então, vamos nos preparar para isso. Aí, como é o deserto, né? Aí pronto, 30 anos depois você chega lá, eu cheguei no deserto. Aí eu trouxe um monte de roupa, água, né? Trouxe uma roupa bem leve e tal, mas e esse frio que está fazendo aqui à noite? Como assim? Deserto à noite é super frio. Nossa, como é que eu vou fazer? Eu não estou preparada para isso e tal. E aí, como é? E o convite que ela faz a todos nós é que, na perspectiva do corpo saudável, né, em evolução e em envelhecimento, como é que nós estamos preparando para chegar no deserto, que é a nossa velhice do corpo? Como estamos preparando? E aí, se a gente estudar muito antes e se preparar, a gente não vai ter surpresa lá. Mas se a gente deixar passar, de repente, a velhice chega e com todas as questões que um deserto tem, né? E que vão chegar e não vai ter assim, dá um jeitinho, não tem como dar um jeitinho. Já está lá. Então, o que a gente pode fazer para a nossa saúde física, mental e espiritual, para que a gente chegue nesse momento, se tiver no nosso planejamento, ser permitido viver tantos anos, porque a gente vai chegar a viver muitos anos se a gente não combinou de dar uma saída antes, né? Pois bem, e aí? O futuro é quando? Quando é que ele começa? Ele não existe, ele é agora. Ele está sendo construído no momento que a gente toma decisões e começa a entender o que nós estamos fazendo aqui. De onde nós viemos é o passado que elucida, e às vezes a gente fica grudada lá. Acorda pensando, e se eu tivesse feito? Mas aquela, nossa, mas eu perdi, mas...
E aí a gente fica vivendo o presente em função do passado, lembrando que hoje tudo que a gente está vivendo é, de fato, a colheita do que foi semeado. É tão lógica a lei de causa e efeito, a doutrina nos esclarece tão bem isso, né? Então não é prêmio e castigo, é causa e efeito. Fiz uma plantação, arrumei a terra bem direitinho, plantei melancia, aí eu fico, ai pronto, agora eu quero colher abacaxi. Vamos ter que arrumar tudo, colher melancia, recolhe, rearruma a terra, não é assim. Então é exatamente uma lógica da lei natural e divina, e está tudo aí. E quanto mais a gente se afasta dessa lei divina e natural, que a gente já tem consciência, nem que seja no nível da consciência, a gente sofre. Por quê? Porque a gente está indo contra a lei divina e natural. E aí, fora causa e efeito, nós temos uma outra, que é aquele leve empurrãozinho, que é a lei de progresso. Né? Tem a lei de liberdade, que foi falada logo do começo, que a gente pode fazer essas escolhas. As escolhas são nossas. Ah, tem determinismo, mas não está pensado. Nós temos um planejamento, temos uma jornada, temos uma viagem preparada, mas a gente pode chegar e falar assim, não, hoje eu vou acordar tarde e vou perder aquela excursão naquele lugar. E é assim, a gente pode fazer essa escolha. Da mesma forma que a gente pode ressignificar o nosso percurso de uma forma mais produtiva e possível. Então, o futuro é agora, em que, para nós, saber o Espiritismo transforma a nossa vida. Porque às vezes a gente vem, estuda, lê, aprende, né? Mas cognitivamente a gente até tem as reflexões todas ali colocadas. Mas quando eu encontro uma história como a da Ana Mi, eu falo, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí você fala, ai Janine, mas você não tinha toda a doutrina espírita aos 3 anos de idade. Minha mãe se tornou espírita e eu fui criança evangelizada, jovem evangelizada, adulta evangelizada. Não adiantou muita coisa, mas vocês imaginam como seria se não tivesse sido isso, né? Não estaria numa condição um pouco pior do que a que eu estou, mas que diferença isso faz? Que diferença isso tem feito para eu fazer as minhas escolhas? Para eu ressignificar os meus caminhos? Para eu significar a minha jornada? E aí, quantos anos a gente tem? E quantos anos a gente tem de vida encarnado? E se a gente também, como a Ana Mi, soubesse que você daqui tem 3 anos de vida? Será que a gente mudaria alguma coisa? E foi esse exercício que a gente tem feito. Então, se a gente tivesse 3 anos de vida, o que eu ia... Não, não ia fazer isso, eu ia escolher outra coisa. Então é agora. Essa escolha é agora. Significa que a gente está gastando energia, né, do nosso potinho tão necessário, tão difícil de botar energia dentro dele. A sorte que a gente tem nossos anjos da guarda, que são os guias espirituais, ali 24 horas mentorando a nossa vida. Mas ainda assim a gente fala, não, fica para lá que eu estou... E ele, pacientemente, ele não desiste da gente. Né? Jesus entregou, falou, vai com o seu planejamento. Mas vai junto um mentor, tutor, apoiador, que não vai desistir de você. A gente desiste dele, várias vezes. E além de tudo, a gente tem toda uma rede de apoio. Uma rede de apoio na vida material e uma rede de apoio na vida espiritual, que a gente também esquece e desconecta. Né? E aí, quantas vidas a gente tem? Essa é a primeira? Não. Né? Olha... Fred faz umas contas aí que a gente já teve não sei quantas famílias, não sei quantos pais, não sei quantas mães, que é assim, uma enormidade do pouco que a gente pode imaginar onde a gente estaria. E o mais legal é saber o seguinte, gente, hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. É hoje, essa é melhor. Aí você fala, nossa, imagina como foi a pior. Pode imaginar e ficar tranquilo, né? Pode imaginar e ficar tranquilo, ou seja, não é mais... Hoje a gente já estranha situações de violência. Que coisa boa! Antes a gente estava lá protagonizando, achando que aquilo era o máximo. Hoje a gente só quer matar e não vai, não mata. Né? Então, assim, olha, só dá vontade e passa. Bebe água, respira, né? Faz cara de paisagem e tal. Olha, isso é um avanço. E a gente precisa botar no nosso potinho, né, da gratidão diária, um exercício do que é do dia de hoje. Quais foram as questões? Eu ouvi um pesquisador dizendo que simplesmente
Quando você faz durante 30 dias, eu não lembro a conta direito, um exercício que é o exercício da gratidão, que parece uma coisa meio ritualística, mas não é, já dizia Santo Agostinho, ao final do dia, faça uma revisão de como foi seu dia, né? E aí ele fala, vamos anotar por dia 3 coisas que a gente tem, sinceramente, que foram bacanas, que a gente quer agradecer. E esse exercício, durante um tempo, as pesquisas já revelaram que traz uma possibilidade de anti-estresse comprovada. Aí eu falo, 21 dias. 21 dias. Que é o tempo para a gente poder mudar um hábito, né? E internalizar um hábito. Aí, tá vendo? Aí. É isso aí. Então, são situações que a ciência comprovando o que Jesus já tinha dito e que a doutrina dos espíritos vem elucidando. E que a gente vai conhecendo, e a pergunta é o que a gente está fazendo com isso. Né? Um adendo, Janine. Ele manda você escrever 3 coisas boas e uma ruim. Perfeito. E aí? Ele não acha que o mundo é perfeito. Perfeito. Mas você vai notar, fazendo isso, que você fazendo isso em 21 dias, como a Tati falou, você vai notar que você vê menos coisas boas, você vê mais coisas boas e menos ruins. E você reclama mais da ruim do que das coisas boas. E eu diria que, assim, lá no Brasil tem um livro que é Poliana. Poliana menina, Poliana moça, Poliana mulher. Que aí a gente fala assim, polianice, virou até verbo, né? Porque assim, tudo é viva a natureza, tá tudo lindo. Não, não é isso, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de chegar diante do problema e dizer que a gente não pode falhar e fazer o nosso possível. E não insistir no mesmo buraco e na mesma casca de banana. E aí a gente trabalha com a possibilidade, olha como a vida é incrível, né, a relação divina. Os sofrimentos que a gente ainda não tem estão do nosso lado, por exemplo, um desse da Ana Michele. Estão do nosso lado. A pergunta é, queremos aprender com a experiência dela ou queremos pessoalmente viver a experiência? Eu quero lá viver a experiência pessoalmente. Porque a gente vai passar por isso. Porque essa experiência é de muita aprendizagem. Então, a gente pode aprender empaticamente, ou seja, entendendo e observando a vida do outro e vendo de que forma aquilo pode trazer elementos de aprendizagem para a minha vida. Só que a aprendizagem, de fato, não é aquela só na cognição. É aquela como eu mudo o sentimento e como muda a minha ação. Então, esse é o grande desafio. A gente, na evangelização, né, da educação espírita, a gente fala o que acontece ali nas salinhas das crianças e dos jovens é trabalhar sempre com o foco integral, né? Cabeça, coração e mãos, que é intelectualidade, emoção e ação. Porque senão a gente fica só no discurso, né? E aí a consciência, a gente toma consciência e amplia, e é um grande passo. Mas, na verdade, o que a gente precisa é conscientização. A palavra já diz. É consciência, aquilo fazer diferença e a gente partir para a ação. E o que você faz encarnado hoje? Vamos nos perguntar. Vamos ver como é que está o nosso diário de bordo, né? E qual o sentido da vida? Filosofia pura, né? É, na verdade, propósito e significado. Então, a doutrina dos Espíritos, a partir do Evangelho de Jesus, nos traz a possibilidade de sabermos de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Escola da Terra e para onde nós vamos. E até que ponto, e aí eu tenho brincado muito, a gente está fazendo, com essa experiência da Anami, a gente teve um encontro com jovens de Nova Jersey, da Casa Espírita de lá, fizemos um encontro de família e trouxemos essas experiências. E falamos com eles até que ponto, né, a gente tem se mobilizado, até que ponto a gente tem se envolvido para trazer o sentido da vida e como que isso pode acontecer. Para um jovem, que é aquele que pensa que está no auge da vida, e está, e que a vida só vai acabar daqui a muito tempo, mas pode não ser, porque há umas inversões da natureza, né? Nós que sabemos a dor que nos causa essas inversões. Portanto, a gente vai ao Livro dos Espíritos e Kardec, com aquelas perguntinhas básicas, ele diz basicamente assim, haverá algum critério, falando que cada um busca a sua felicidade, né? Mas haverá algum critério que todos os homens utilizam e consideram, né, do que seria para todos
felicidade? E aí ele fala, posse do necessário com relação à vida material. E aí a gente tem começado a aprender isso há pouco tempo, com a grande difusão da sustentabilidade, né? Falando de fato o que a gente precisa, a sociedade do consumo, e nós estamos falando o que nós estamos consumindo, né? Como é que a gente está comprando as coisas, né? E aí as coisas e as pessoas, né? E as emoções, o que a gente está dando valor, aonde está o valor, o que nós estamos valorizando. Então, na sociedade, na vida material, os espíritos respondem, é a posse do necessário. E a gente que avalia o que é necessário para a gente. E isso não está fazendo apologia da pobreza, né? Vamos dar tudo que a gente tem, nossa, vou me sentir mal porque eu tenho um carro, o outro não tem. Não necessariamente. A pergunta é, com essas circunstâncias todas favoráveis, que você acorda e tem certeza que vai comer e que naquele não é o seu dia de morte por falta de comida, o que você está fazendo do seu tempo? É simples assim. Então, quanto mais circunstâncias favoráveis a gente tem, a quem mais será dado, mais será pedido. Né? E é uma relação óbvia. Se eu tenho uma circunstância que é favorável, então eu posso me dedicar a outras coisas. Os homeless da vida, eles não têm condição de pensar se eles vão... peraí, deixa eu pensar o que é melhor para o planeta, até que ponto... Ele não tem essa condição porque ele está no nível da sobrevivência naquela experiência momentânea. E nós, que temos a condição física, material garantida? E aí o convite é a posse do necessário. E na dimensão espiritual, os espíritos respondem duas coisas. A primeira, consciência tranquila. Para estar tranquila, primeiro precisa ter consciência. E a consciência se dá a partir do momento que a gente interage com as pessoas, escuta e é impactado com as suas histórias, estuda, né, lê e conhece, né, e pode trocar ideias e construir novos significados e novos sentidos para que a gente fala assim, nossa, mas a minha tranquilidade é deitar a cabeça no travesseiro, né, e conseguir dormir. É isso. Uma consciência ampliada faz com que a gente tenha a definição clara de qual é o problema. De qual é a necessidade naquele momento. É desejo ou é necessidade? Aonde a gente vai investir? Então, a consciência tranquila é o segundo elemento vinculado à vida espiritual. E, por fim, fé no futuro. Fé no futuro é a certeza de que o futuro é agora. E o futuro existe. E vai existir. Mesmo que a gente tenha o conhecimento que na vida, transitoriamente, a gente possa estar pouco tempo nesta escola da vida aqui, por exemplo, como foi o caso da Anami. O que foi a história de uma menina, né? Que ela conseguiu, uma das coisas que ela tinha o sonho era comemorar os 40 anos de idade. Ela fez 40 anos no ano de 2022. E teve uma festa e foi uma super conquista dos 40 anos. Então, aos 28 descobre e aos 40 anos ela comemora os 40 anos com toda a intensidade, com todo o conjunto de amigos que ela reuniu e, obviamente, o nosso esteio, o nosso vínculo maior, que é a nossa família. Né? E aí ela desencarna em janeiro de 2023, com 40 anos redondos e assim vai. Por fim, se está difícil, a gente está precisando da receitinha, a gente tem o cara aí. Né? Esse é realmente um modelo que vem fazendo diferença na nossa vida, que também está à nossa disposição em todos os sentidos. E como se não bastasse, ele veio e mostrou como é que faz. Porque a gente se sente muito distante, a gente precisa humanizar Jesus e ele veio fazer isso mesmo. Né? E aí, parecer-se com ele, perdoar quando parecer impossível. E eu queria dizer para a gente começar com o auto-perdão. Conviver com os diferentes, porque nós somos diferentes dos outros. Essa é a riqueza. Nós somos singulares. Acolher a quem sofre. Por quê? Ao acolher a quem sofre, a gente exercita o que é viver aquele sofrimento. Mas, olha só, se a gente quiser, inclusive, ser egoísta, vale a pena conhecer a história do sofrimento das pessoas. Não para sucumbir a elas, para ter compaixão com o sofrimento delas e aprender com a experiência delas. Seja da forma como ela reagir. Porque nós só vamos saber como a gente vai reagir quando a gente viver. Mas se a gente aprender bastante a lição com o coleguinha, a gente tem a chance da nossa vez já estar com mais habilidade, inclusive, para lidar com a experiência. Ser amigo de quem não tem amigo. Isso é tão fundamental. O que são os amigos na nossa vida?
Se a gente responder essa pergunta com sinceridade, a gente vai saber o que é ser amigo de quem não tem amigo. Amar o seu próximo, mesmo que eles não te entendam. Tá bom, mas eu não consigo amar ainda, mas tudo bem. Então, pelo menos, segura o ódio. Segura um pouquinho. Nós estamos em tempos de tantas polaridades. Então, de que nós estamos falando? Qual é o sentido da nossa vida e quanta energia gasta para esse tipo de emoção e sentimento? E, por fim, você é um espírito encarnado. Então, nós não somos um espírito que está no corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que está temporariamente no corpo. E um espírito é imortal. Essa é a grande dica aí, sabendo que o corpo vai morrer, mas que a vida continua. Duas coisas. Então, não dá para fugir. Não dá para fugir, vou fugir, quero fugir disso aqui. Continua. E, por outro lado, não dá para sofrer se já está na hora de sair daqui, porque continua. Em resumo, que a gente consiga viver e experimentar a empatia, que a empatia não é se colocar no lugar do outro. É tentar entender o que o outro está vivendo e qual a necessidade dele para poder viver o que ele está vivendo e em que a gente pode colaborar. E não é assim, como eu gostaria que fizesse comigo. Não, porque os meus valores são outros e as minhas necessidades são outras. Mas para isso a gente precisa escutar. A gente precisa atenção para saber as pessoas que estão no nosso lado. Mas tá bom, Janine, antes disso a gente precisa conhecer muito bem, escutar, dar atenção àquela pessoa que a gente vê no espelho. Porque esta pessoa é a pessoa com a qual a gente tem o maior compromisso. E, sem dúvida, na medida que a gente melhora, a nossa melhoria transborda e a gente pode influenciar positivamente todas as outras pessoas. Então, não dá para poder deixar de viver e viver em função do outro, porque isso nem é possível. Mas tem gente que acha que é. Mas nem é possível viver a vida do outro na dimensão espiritual. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu falo que na dimensão material, um pai e a mãe pode trabalhar muito ou deixar herança enorme para o filho chegar e não precisar fazer nada. Mas na dimensão espiritual, esse tipo de legado não acontece assim. Por fim, Fred, vai dar tempo? Aí a gente queria compartilhar com vocês uma música brasileira, que é do Nando Reis, com a Ana Vilévola, que fala super disso. E aí é muito legal a gente ver as letras das músicas, traduzindo, às vezes, muitas vezes, aquelas coisas que pareciam que a gente não podia falar, que era careta, que era a coisa do amor, da amorosidade, da forma da gente viver melhor na relação com o outro e tal. E aí a gente vai se realizando nisso, Vamos ver se vai dar. Não está aparecendo. Ai, gente, é assim, nós temos superpoderes e outras pessoas têm superpoderes especiais, Olha lá, acabou, resolveu. A gente ficaria 32 dias fazendo, mas em geral quem tem superpoderes especiais na área de tecnologia são jovens, Então, vamos escutar essa letra e usufruir. Com carinho de outra pessoa, se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade, se coloca no
tristeza todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança de novo a cada novo amanhecer. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança. Vir de novo a cada novo amanhecer. Vir de novo a cada novo amanhecer. Então, com essa melodia, que a gente possa buscar o cuidado com o nosso corpo e a cura da nossa alma, porque o futuro é agora. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, que a gente juntos, a gente vai chegar lá, né? Eu não conhecia a história dessa menina, mas eu conheço outras. Gratidão por compartilhar, né? Gratidão por compartilhar. Essas pessoas especiais estão do nosso lado e essas pessoas especiais estão também no espelho. Então, que a gente possa se fortalecer. Não vai ser fácil para ninguém, mas junto a gente dá conta, né? Ana, obrigado.